Conversei com o dirigente do Guarani que admitiu negociações avançadas para as vendas de Richard Rios e Jamerson. Vídeo de hoje do canal Trincola fala sobre o destino dos dois jogadores e conta também sobre Arthur e as negociações entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Informação importante sobre Matias Rojas, o meia paraguaio do Racing, que passou a ser especulado em vários clubes de futebol no Brasil. E Gabriel Neves, o volante uruguaio do São Paulo, desapareceu do mapa. O que está acontecendo com ele? Tendo informações importantes sobre o Santos e Odair Hellmann, quem ainda pode ser contratado. Tudo sobre o mercado de transferências, o vexame do Internacional no Campeonato Gaúcho, semifinais da Copa do Nordeste e muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betwinner, a casa que prepara as melhores cotações para você se dar bem. E nessa segunda-feira tem amistosos de seleções e Copa Africana das Nações. Vou fazer uma aposta tripla imaginando as vitórias da Grécia contra a Lituânia, da Macedônia do Norte contra a Ilhas Faroe e da Argélia contra a Níger. Esses três resultados somados garantem uma cotação de 2,14. Estou apostando R$100 para voltarem R$321. Para participar da Betwinner, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, preencha todas as informações do registro e não esqueça de usar o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na Betwinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que pode ser sorteado no grupo da morte da Libertadores da América. Nessa segunda-feira, a Conmebol divulga na sua sede os grupos. E o Corinthians, por estar no pote 2, pode logo de cara cair num grupo com o Boca Juniors ou o River Plate, um desses cabeças de chave. O Corinthians está livre dos brasileiros, com exceção do pote 4, que tem Atlético Mineiro. E no pior dos cenários, o Timão poderia ter um grupo com Boca ou River Plate e Atlético Mineiro, além de um terceiro time aí sim um pouco mais frágil. Bora falar agora sobre o Gabriel Barros, aquele atacante do Ituano que é pretendido por Santos, Internacional, Fortaleza, entre outros. Conversei com uma pessoa próxima ao atacante do Ituano e essa pessoa me assegurou que na semana passada o clube que mais avançou para contratá-lo é o Santos. Ainda não há acordo, mas conversas mais animadoras com o Peixe. Bora contar também sobre Alexandre Pato no Fortaleza, boato que surgiu ao longo do fim de semana. Muitas pessoas me perguntando lá na live desse domingo. Mandei a pergunta para o presidente Marcelo Paz, que dirige o Fortaleza, e a resposta foi chance zero. Quero contar ainda sobre Odair Hellmann. Notícia que interessa ao vascaíno é que o treinador do Santos assegurou que não vai liberar o Lucas Braga para o Vasco. A frase foi a seguinte, abre aspas, é um jogador que eu gosto e vai ficar. Para completar, Antônio Conte não é mais técnico do Tottenham, o italiano foi demitido do clube inglês nesse domingo, tudo por causa da relação ruim dele com vários dos atletas. Queria contar ainda que Cristiano Ronaldo chegou ao gol de número 122 com a camisa da seleção portuguesa. Ele fez 2 diante de Luxemburgo, que é também sua maior vítima entre seleções, são 11 gols marcados. E a saideira, Eric, jogador que pertence ao Ceará, é o grande destaque do vovô em 2023. São 6 gols, vice-artilheiro do time, e 10 assistências. O líder nesse quesito do Ceará são 16 participações em gol dos 40 gols marcados pelo vovô, 40% de participação nos gols do atacante do vovô. Bora falar sobre as semifinais da Copa do Nordeste, definidas e com confrontos bem interessantes dos 4 melhores times da competição. De um lado, Fortaleza e Ceará, clássico gigante no Castelão durante o meio de semana. Fortaleza se classificou vencendo o Ferroviário por 4-0 e vai tentar o bicampeonato. Ninguém consegue 2 títulos consecutivos na Copa do Nordeste desde o Bahia em 2001-2002. Já o Ceará venceu o Sergipe por 3-1 e também garantiu a sua classificação. Ceará que tem levado vantagem nos confrontos contra o Fortaleza na atual temporada. Na outra semifinal, na Ilha do Retiro, teremos Sport e ABC. O Sport fez 4-0 no CRB, grande fase do Leão, com destaque para Luciano Juba, que está de saída, vai defender o Bahia a partir de 1º de setembro. O outro semifinalista, o ABC, que já havia eliminado o Vasco na Copa do Brasil, passou por 3-1 contra o Náutico, mostrando muita força no jogo aéreo. Para completar sobre a Copa do Nordeste,
Dos 4 semifinalistas, 3 já garantiram 4 milhões e 400 mil em premiação. São eles o Fortaleza, o Sport e o Ceará. O ABC faturou um pouco menos, 3 milhões e 100 mil reais. Quero falar agora sobre Matias Rojas, o meio atacante paraguaio de 27 anos de idade, que está arrebentando com a camisa do Racing e virou alvo de disputa entre clubes brasileiros, pelo menos entre as torcidas de clubes brasileiros. É que esse jogador, que já tem 4 gols em 8 partidas na atual temporada, é um dos destaques do campeonato argentino, tem vínculo com o Racing somente até 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O nome do Rojas passou a ser mais especulado no futebol brasileiro durante o fim de semana, quando César Luiz Merlo, jornalista argentino, afirmou que o Galo fez uma proposta milionária ao atleta. Conversei com o dirigente do Galo e essa pessoa me assegurou que esse nome não foi cogitado internamente. Resta saber quem está falando a verdade. César Luiz Merlo também trouxe a informação de que o Palmeiras é outro interessado e topa fazer uma proposta de até 4 milhões de euros entre salários, direitos de imagem e luvas para fechar com o meio atacante paraguaio, que chegaria para resolver uma lacuna deixada pela falta de contratações. O Palmeiras fez várias investidas para esse setor, pensando em Luiz Araújo, Michael, Arthur, entre outros. Para arrematar, queria contar que o Rojas ganha na casa dos 200 mil reais por mês no futebol argentino. Todos os grandes clubes de futebol no Brasil têm capacidade para pagar muito mais do que isso, e seu empresário tem mantido conversas com alguns dos principais times nacionais. Não consegui checar quais são esses clubes. O que eu posso assegurar é que o agente do Rojas tem a intenção de colocá-lo no país, até por causa da capacidade financeira bem maior. Torcedores de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco e até Cruzeiro foram alguns dos que especularam durante o fim de semana. Hora de falar sobre o vexame do Internacional dentro e fora das 4 linhas. O Internacional foi eliminado pelo Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho nesse domingo, empate 1-1 no tempo normal, derrota nos pênaltis por 5-4. Semana passada em Caxias, os times também haviam empatado em 1-1. A grande final do Campeonato Gaúcho vai ter agora Grêmio e Caxias. O Inter vai ter de observar a distância. Mas não bastasse o tropeço, ainda houve espaço para papelão. É que após a vitória do Caxias nos pênaltis, jogadores e seguranças do Internacional começaram a agredir os adversários. Um dos atletas do Caxias chegou a fraturar o nariz. A cena mais triste de todas foi de um torcedor do Internacional, que é uniformizado. Ele invadiu o gramado e agrediu um torcedor do Caxias por trás. Tudo isso com a filha no colo. Ele só não foi agredido por jogadores do Caxias exatamente por estar com a filha, algo absolutamente inaceitável. Esse torcedor não pode mais entrar no estádio de futebol, acompanhado ou desacompanhado da sua filha. Também merecem punições pesadas Rodrigo Moledo, Mercado, Alan Patrick e seguranças do Internacional, que agrediram covardemente atletas do Caxias. Bora falar agora sobre o Santos para repercutir a entrevista de Odair Hellmann ao programa Domingo Esportivo. Logo de cara, o treinador do Peixe admitiu que o péssimo momento do Santos acabou por impedir contratações como as de Ademir, Jean Lucas e Jamerson. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós estamos tentando ainda a possibilidade de trazer jogadores. O mercado não é fácil. Vou trabalhar até o último dia com a possibilidade que chegue um atleta. O presidente está se movimentando, assim como o Falcão. Fecha aspas. O Odair também confirmou nessa entrevista que Joaquim Dodi Mendonça e Lucas Lima têm deixado excelente impressão e assegurou que o zagueiro Lucas Merola, que é um argentino que pertence ao Huracan e está em litígio no seu clube, foi alvo do Santos, mas já está descartado nesse momento. Jorge Jesus na seleção brasileira. Foi o jornal Record de Portugal quem estourou essa bomba, que não me parece muito real, mas bora para os fatos. De acordo com a publicação do jornal, nesse domingo, Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, da seleção brasileira e do Benfica, está em Lisboa, a pedido da CBF, para tentar convencer Jorge Jesus a fechar com a entidade que dirige o futebol brasileiro. É importante contar que o próprio Júlio César foi à sua rede social para desmentir. Ele diz o seguinte, entre outras coisas, abre aspas, informação que não corresponde à verdade. Ninguém da CBF solicitou qualquer tipo de ajuda. Reitero que não sou representante da entidade. O Júlio César trabalhou com o Jorge Jesus nos tempos de Benfica, a relação deles é ótima, mas não haveria necessidade de um emissário.
Jorge Jesus está louco para trabalhar ou na seleção brasileira ou no Flamengo. Bastaria ligar para o JJ que ele trataria da rescisão do contrato no Fenerbahçe, onde ele não fica em hipótese alguma para a próxima temporada. Tenho afirmado para vocês que a seleção brasileira tem um acordo verbal com Carlo Ancelotti, e a menos que o técnico italiano roa a corda, é ele quem vai assumir a seleção brasileira no fim da atual temporada, que se encerra na Europa no mês de junho. Agora de notícia exclusiva e importante, conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente do Guarani para falar sobre o futuro de Richard Rios, meio-campista, e Gemerson, lateral esquerdo. Os dois jogadores são pretendidos por clubes grandes da primeira divisão e já têm seus futuros praticamente definidos. De acordo com essa fonte bugrina, Richard Rios tem tudo encaminhado para jogar no Palmeiras. Essa fonte me contou que durante o fim de semana o Guarani e o Richard se acertaram em relação ao percentual que pertence ao atleta. Só para você entender. O Palmeiras na sexta-feira havia afirmado que chegou ao seu limite numa proposta para a compra do jogador. O Guarani aceitou a oferta do Palmeiras, mas passou a tentar arrancar do Richard Rios um percentual em cima dos 25% a que tem direito o atleta. O Guarani é dono de 50% dos direitos, o Flamengo é dono de 25% e o Richard é dono de outros 25%. Como o meio-campista quer muito jogar no Palmeiras, o Guarani estava em processo de tratativas com o atleta, deu tudo certo. E a tendência é que nessa segunda-feira o Richard seja liberado para fazer exames médicos e assinar contrato com o Verdão. Negócio de pouco mais de 6 milhões de reais. O Guarani vai manter um percentual importante de uma venda futura. Sobre Gemerson, lateral esquerdo que faz sucesso desde a Série B do ano passado e foi inclusive o recordista de assistências do Bugre, mesmo tendo jogado metade das partidas da segunda divisão. O atleta era pretendido pelo São Paulo, pelo Santos e pelo Curitiba. E também, segundo a fonte bugrina, tem tudo praticamente acertado com o Curitiba. Coxa foi o responsável pela melhor proposta, 7 milhões de reais, além dos empréstimos do Meia Regis e do atacante Fabrício Daniel. O martelo vai ser batido nas próximas horas, assim que o Curitiba confirmar o depósito dos 7 milhões de reais. O São Paulo havia feito uma proposta de repasse de atletas sem envolvimento de dinheiro. O Santos também queria colocar atletas na parada e recebíveis futuros. Diante desse cenário, o Guarani optou pelo Curitiba e só uma enorme reviravolta para impedir o acordo. Se Richard Rios será reforço do Palmeiras nas próximas horas, coisa em relação a Arthur não está tão quente, mas evoluiu durante o fim de semana. O Palmeiras havia feito no meio da semana passada uma oferta de 8 milhões de euros. O Red Bull Bragantino respondeu que só aceita por 10 milhões de euros. Durante a quinta e a sexta-feira os clubes não se falaram, mas durante o fim de semana o Palmeiras assinou com uma oferta um pouco melhor do que a de 8 milhões de euros, não tem o número exato, mas também não chega nos 10 milhões de euros pedidos pelo Red Bull Bragantino. A equipe de Bragança adoraria ter uma outra proposta para poder criar um leilão entre clubes. O único interessado no momento é o Palmeiras. E a tendência é que o acordo seja fechado por um pouco menos do que os 10 milhões de euros desejados pelo Red Bull Bragantino. O jogador está forçando a barra para se mudar para o Verdão. O Arthur quer voltar ao clube que o revelou. Só vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino havia comprado o Arthur do Palmeiras por 4 milhões de euros. Na época, os veículos de comunicação chegaram a afirmar que o acordo foi fechado em 6 milhões de euros. O Red Bull contesta esse número e garante que bancou apenas 4 milhões de euros, está vendendo o jogador por mais do que o dobro, além de ter utilizado com enorme sucesso nos últimos anos. Bora fechar o vídeo para te explicar o que aconteceu com o Gabriel Neves, o volante uruguaio que é super querido pelo torcedor do São Paulo, mas detestado pelo técnico Rogério Ceni. Durante a semana, sem acesso aos treinos, a imprensa e os torcedores tiveram que se contentar com vídeos e fotos divulgados pelo próprio tricolor. Não são muitas as informações que o São Paulo tem passado durante esse período de intertemporada. Tanto é que na sexta-feira rolou um treino do time principal contra o time sub-20 em Cotia e nem o resultado foi divulgado. O que chamou a atenção de vários torcedores do São Paulo é que o Gabriel Neves não apareceu em fotos, não só no confronto contra o time sub-20, mas nos outros treinos da semana. Fui checar essa história e posso contar para vocês que não se trata de qualquer problema com o Rogério Ceni. O Gabriel Neves apresentou dores no tornozelo e passou a maior parte do tempo se tratando na academia do tricolor. A expectativa é de que ele se reapresente nessa segunda-feira junto dos atletas. São Paulo ganhou folga no domingo e possa participar do jogo treino contra o Curitiba, embora Gabriel Neves não goze de muito prestígio junto do técnico Rogério Ceni. Tanto que ele só esteve em 2 dos 13 jogos do São Paulo em 2023, a última partida no dia 15 de fevereiro.
que pode jogar a favor do Gabriel Neves no Campeonato Brasileiro é a mudança do estatuto, o regulamento que trata sobre estrangeiros. Até o fim do Campeonato Paulista, 5 estrangeiros eram permitidos pro brasileiro. Esse limite passa a ser de 7 jogadores por partida. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola. Abraço, tchau!